Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal indicia ex-ministro Antônio Palocci por corrupção passiva. Ele foi acusado na Lava Jato de receber propina da Odebrecht. E delegado da PF diz que planilha de propinas da empreiteira se refere a Lula quando usa o codinome Amigo. Defesa do ex-presidente afirma que a Lava Jato não apresentou qualquer prova que sustente as acusações. Pacote contra a corrupção. Juiz Sérgio Moro cobra do Congresso a aprovação das medidas para reforçar o combate a este crime. Após caso das escutas, Renan Calheiros afirma que PF usou métodos fascistas e que ministro da Justiça é um chefete de polícia. E a devastação causada pelo crack. Na Cracolândia, as imagens chocantes de mulheres grávidas usando a droga. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Final do ano vai chegando e junto com ele aquele monte de eventos sociais, socorro. No Todo Cedo dessa segunda, nós vamos acompanhar um desfile impecável de moda festa, para te auxiliar na escolha do traje para esse tipo de ocasião. E no musical... E eu tenho a honra de receber uma bonitinha muito talentosa. Ela é cantora, ela é atriz, ela é escritora e lançou há pouco um novo disco aqui comigo. É a Bruna Caran. Todo seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Pode vir, estou esperando você. Oferecimento CVC, sempre com você. Em um território praticamente livre para o uso de drogas, nossa equipe realizou flagrantes impressionantes de grávidas fumando crack. Essas usuárias de drogas correm mais risco de aborto, hemorragias e de descolamento de placenta. E a maioria sequer faz o pré-natal. No meio de tanta gente viciada no crack, um grupo ainda mais vulnerável chama a atenção: mulheres que estão grávidas. Letícia é uma delas. Tem 21 anos e está no 8º mês de gestação. Ela passa o dia assim, de um lado para o outro na Cracolândia, junto com um companheiro. Encontramos Letícia em uma ONG, onde ela recebeu o primeiro enxoval do bebê. Ela nos disse que está há 3 meses na rua. Veio de Minas Gerais, brigada com a família. Para me alimentar, eu peço comida no bar, peço um dinheirinho pro pessoal da rua, para me comprar uma comida. É muito difícil morar na rua. Mas o filho pode ser a saída para uma nova vida. Sair da rua, recomeçar, apresentar ele para a vovó e para o vovô, que é o que minha mãe e meu pai mais querem. São mulheres que acabam tendo um filho a cada 10, 11 meses. Assim que elas entram em condições de gerar uma outra criança, elas acabam gerando. Então é um círculo vicioso, né? Elas têm os filhos, perdem os filhos, geram outros filhos e com isso a quantidade, infelizmente, tem aumentado.
Pastora Nildes é presidente de uma ONG que realiza desde 2006 um trabalho de apoio a gestantes da Cracolândia. A gente dá todo um acolhimento, um encaminhamento e orientações de como que elas podem permanecer com seus filhos, né, acompanhando muitas vezes até a maternidade, a orientação com o pré-natal. Uma pesquisa divulgada recentemente sobre o programa de braços abertos desenvolvido pela Prefeitura mostra que 73% dos dependentes químicos da Cracolândia têm pelo menos um filho. A pesquisa ouviu 370 pessoas. O estudo mostra ainda que 5% das mulheres, ou seja, 20 delas, estavam grávidas e que outras 14% não sabiam que estavam esperando um bebê. Eu estava dentro do hotel, aí do nada, eu assim com uma droga na mente, comecei a sentir dor e eu percebi que a bolsa tinha estourado. Aí fizeram exame de sangue em mim, que eu não tinha carteirinha de pré-natal, e falaram assim, hoje fizemos o exame de você está com um soro positivo, né? Você está com AIDS. Então a criança nasceu com soro positivo. Érica trava uma luta difícil contra as drogas. Aos 8 anos de idade, abandonou a família e foi viver na região do crack. Naquela época, quando eu era criança, era cola. Aí depois vem para farinha, e farinha comecei a usar tudo, lança. Ela passou a adolescência entre os usuários de drogas. Teve 5 filhos, mas convive com apenas 2. Meu sonho agora também de ser liberta arrumar um serviço, né? Temos que fazer e prestar solidariedade. Nós precisamos estar abertos para dizer assim, eu quero ajudar. E amanhã, na segunda reportagem dessa série, você vai ver para onde vão as crianças abandonadas por pais dependentes de drogas. Adolescente de 17 anos mata colega de 16 dentro de escola invadida em Curitiba, no Paraná. Ele fugiu, mas foi apreendido pela Polícia Militar e confessou o crime. O corpo foi encontrado por volta das 4 horas da tarde de hoje na Escola Estadual Santa Felicidade, onde os 2 jovens estudavam. Segundo os bombeiros, o rapaz tinha ferimentos feitos por uma faca perto da clavícula e na barriga e já estava morto quando o socorro chegou. A Polícia Civil informou em coletiva de imprensa, no início da noite, que os adolescentes estavam usando drogas juntos quando se desentenderam. Eles participavam da invasão da escola, que é uma das 800 instituições de ensino do estado invadidas pelo movimento Ocupa Paraná desde o início do mês, em protesto contra as mudanças no ensino médio propostas pelo governo federal. O movimento chegou a postar um texto no Facebook reclamando que seus 10 advogados foram impedidos de entrar no colégio e que menores de idade estavam sozinhos sendo ouvidos pela Polícia Civil. Mas no final da tarde eles conseguiram entrar. A Polícia Científica, representantes do Conselho Tutelar e da Defensoria Pública também estiveram no local. Pelo menos 12 adolescentes foram ouvidos sobre o crime. O rapaz que matou o colega disse que foi agredido e se defendeu. Em nota de pesar, o governador do estado, Beto Richa, do PSDB, informou que o nome do jovem assassinado é Lucas Eduardo Araújo Lopes. Ele aproveitou o texto para pedir o fim das invasões em escolas e faculdades do estado. E o Ministério da Educação divulgou uma nota lamentando a morte do adolescente e cobrando dos órgãos responsáveis a apuração rigorosa do ocorrido e a punição dos envolvidos. O MEC também pediu aos organizadores das invasões bom senso e responsabilidade com a educação, a vida e a segurança dos jovens que participam. Polícia Federal indicia o ex-ministro Antônio Palocci pelo crime de corrupção passiva. Segundo as investigações, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e da Casa Civil de Dilma, teria sido beneficiado com propinas pagas pela empreiteira Odebrecht. A Polícia Federal afirma que Palocci usava o cargo de ministro para coordenar um esquema de corrupção e beneficiar a empreiteira. Ainda de acordo com as investigações, a Odebrecht teria pago 128 milhões de reais em troca de vantagens junto ao governo federal que iriam desde a interferência em licitações da Petrobras até medidas que trariam benefícios fiscais à construtora. Parte do dinheiro, segundo a Polícia Federal, teria sido repassada ao PT.
Palocci está detido no Paraná desde o fim do mês passado e deve ficar preso por tempo indeterminado. Também foram indiciados o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o casal de publicitários João Santana e Mônica Moura. Os dois foram responsáveis pelas campanhas presidenciais do PT. Mônica e João Santana fizeram acordo de delação premiada e estão presos em casa. A defesa de Palocci nega que ele tenha recebido qualquer dinheiro de propina da empreiteira Odebrecht. E no mesmo relatório que pediu o indiciamento de Palocci, a Polícia Federal afirma que o apelido Amigo, que aparece na planilha de propinas da Odebrecht, seria uma referência ao ex-presidente Lula. Nos documentos do setor de operações estruturadas da Odebrecht, departamento responsável por distribuir propina a políticos, agentes públicos e diretores da Petrobras, o apelido Amigo aparece como destinatário de 23 milhões de reais. E a abreviação EO, que aparece no relatório, seria uma referência a Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht. O delegado Felipe Passi, que subscreve o relatório, afirma que a suspeita sobre Lula tem respaldo probatório e coerência investigativa. Mas ressalta que as investigações de crimes supostamente praticados por Lula são conduzidas por outro delegado, Márcio Adriano Anselmo. Foi este delegado que indiciou Lula no caso do triplex em Guarujá. É a primeira vez que o nome do ex-presidente é vinculado diretamente a documentos que remetem a pagamentos de propina da Odebrecht. Outra investigação sobre Lula, com a empreiteira como alvo, é a que trata do sítio em Atibaia, propriedade atribuída ao petista. A empresa teria financiado parte da reforma do imóvel. Para os investigadores da Lava Jato, a reforma do sítio teve como objetivo favorecer Lula. Neste fim de semana, reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que na delação que negocia com a Justiça, Emílio Odebrecht citou que o estádio do Corinthians, o Itaquerão, teria sido um presente para Lula. O agrado seria uma retribuição à suposta ajuda do petista ao grupo enquanto presidiu o país. De acordo com o jornal, sob governos do PT, o faturamento da Odebrecht chegou a 132 bilhões de reais. A Arena do Corinthians foi sede da abertura da Copa de 2014 e custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. A obra foi financiada com recursos do BNDES, títulos autorizados pela Prefeitura de São Paulo e empréstimos feitos junto a bancos privados. Lula é réu na Justiça Federal do Distrito Federal, acusado de ter ajudado a Odebrecht a obter contratos. O petista ainda responde a ações penais no Paraná, no caso do triplex e do acervo presidencial, e em Brasília, sob a acusação de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Sobre o codinome Amigo, o advogado Cristiano Zanin Martins, que faz a defesa de Lula, afirma que a Lava Jato não apresentou qualquer prova que possa dar sustentação às acusações formuladas contra o ex-presidente. E, segundo ele, na falta de provas, usa-se da convicção e de achismos. Sobre o Itaquerão, a defesa chama o caso de especulação. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa nova suspeita envolvendo o nome do ex-presidente Lula. Lula é a pessoa mais honesta que Lula conhece. Ele já disse que não há procurador, juiz, não há uma alma mais honesta do que ele. Segundo o dogma número 1 dos devotos do PT, se algum crime houve nos governos do partido, Lula não sabia de nada. Alheios ao catecismo petista, os investigadores da Lava Jato marcham em direção a Lula. As acusações contra o ex-presidente mudaram de patamar. A Polícia Federal agora diz que o codinome Amigo, que aparece nas planilhas da Odebrecht, associado ao pagamento de propinas, se refere a Lula. Um delegado da Polícia Federal, Felipe Passi, anotou, abre aspas, há respaldo probatório e coerência investigativa e se considerar que o amigo das planilhas da Odebrecht faça referência a Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas. A defesa de Lula repete o mantra, é perseguição política. Mesmo as pessoas que querem conceder a Lula o benefício da dúvida se perguntam, no meio de tanta devassidão, existe algo mais suspeito do que uma conduta absolutamente irrepreensível? Não há mais meio termo. Considerando-se tudo o que já foi descoberto, ou Lula emerge da Lava Jato como um santo, ou sairá dessa operação
como a maior fraude que a política brasileira já conheceu. Boa noite. Defesa entra com pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB. Advogados não descartam delação premiada. Os advogados de Cunha entraram com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O caso deve ser analisado pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. Na semana passada, o mesmo pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não tomou nenhuma decisão. De acordo com a defesa de Cunha, a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro afronta o STF. Os advogados apontam que o Supremo arquivou um pedido de prisão de Cunha logo após ele ser cassado em setembro. No recurso, os advogados dizem ainda que a liberdade de Cunha não representa risco à investigação. Cunha está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba por tempo indeterminado. Ele está sozinho numa cela e faz horário de banho de sol diferenciado de outros presos da Lava Jato. No local há 19 presos, 13 envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras. Entre eles, os empreiteiros Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, além do ex-ministro Antônio Palocci. Eduardo Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. O advogado Marlos Arnes, responsável pela defesa do ex-deputado, não descartou a hipótese de uma delação premiada. No entanto, disse que ainda não discutiu o assunto com Cunha. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, e outros ministros do STF participaram da segunda rodada de conversas sobre o Supremo, organizada pela Associação dos Advogados de São Paulo. O encontro com advogados em São Paulo teve a presença de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, além de outros 3 que já passaram pela corte. A presidente da casa, a ministra Carmen Lúcia, que tinha confirmado, desmarcou na última hora. Foi substituída no primeiro debate pelo ministro Teori Zavascki, que, ao abrir o discurso, disse que só falaria sobre decisões do Supremo que não geram notícia. Não sei se vou causar uma decepção enorme se eu não venho aqui falar de Lava Jato. E na parte que me toca no Supremo, a gente faz outras coisas que não incomodar na área criminal. Na semana passada, Teori e o STF foram alvo de críticas pela aparente demora nas decisões de processos de acusados com o foro privilegiado que tramitam na mais alta corte. Eduardo Cunha foi preso por ordem do juiz Sérgio Moro apenas uma semana depois de ter recebido o processo que estava nas mãos de Teori havia mais de um ano. No Supremo, o pedido de prisão contra Cunha, formulado em junho pelo Procurador-Geral da República, ficou 4 meses sem resposta. Quando Cunha foi cassado pela Câmara, Teori Zavascki entendeu que o pedido não fazia mais sentido e mandou arquivá-lo. Hoje, durante o debate, citou o argumento de que o direito penal não é missão principal do Supremo, que deve se ater às questões constitucionais. Voltou a defender que menos autoridades tenham direito ao foro privilegiado, mas ressaltou que ele não é sinônimo de impunidade. A vantagem ou desvantagem de ser julgado diretamente pelo Supremo, isso é muito relativo também. Nós temos aqui um exemplo importante da própria ação penal 470, que na hora do julgamento ninguém mais queria ser julgado pelo Supremo, todo mundo queria ir para a primeira instância. Em evento no Paraná, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, defendeu o pacote de 10 medidas contra a corrupção. Além do juiz Sérgio Moro, estavam presentes os procuradores Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, e Roberson Pozobon, da Força Tarefa de Curitiba. O tema do debate foi o projeto de iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção. Lançado pelo Ministério Público Federal no ano passado, conta com mais de 2 milhões de assinaturas de apoio. Sérgio Moro, que defende o fim do foro privilegiado, afirmou que o governo e o legislativo são tímidos no combate à corrupção. Ele disse também que o Congresso precisa escolher entre combater a corrupção ou deixar o sistema do jeito que está. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas. E diante de um
contexto dessa espécie, o que é natural esperar é uma ação legislativa no sentido de aprovar medidas que nos auxiliem a superar esse quadro de corrupção sistêmica. Em outras palavras, é o Congresso demonstrar de que lado que ele se encontra nessa equação. O projeto original pretende criminalizar o Caixa 2 de campanhas políticas, reduzir o número de recursos nos processos, transformar a corrupção em crime hediondo e facilitar a recuperação de dinheiro obtido com corrupção. Ou seja, apenas 3 de cada 100 casos de corrupção geram alguma punição e o montante da punição é uma piada e é uma piada de mau gosto. Porque a pena mínima da corrupção é de 2 anos, dificilmente passa de 4. Essa pena vai ser executada em regime aberto, que é o nada, ou vai ser substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade. Nós precisamos mudar essa realidade para que as pessoas sejam desincentivadas a praticar a corrupção. Em junho, a Câmara formou a comissão especial encarregada de receber sugestões e emendas. A previsão é a de que o relator, o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, apresente uma nova proposta para o projeto de lei nos próximos dias. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, vai fazer delação premiada. A informação é da colunista Vera Magalhães, do jornal O Estado de São Paulo. A negociação é feita entre Paulo Preto e o Ministério Público. Segundo o jornal, na delação ele deve admitir sua atuação na arrecadação de propina para o PSDB em obras importantes do governo de São Paulo nos últimos anos. Na Lava Jato, Paulo Preto foi citado nos acordos de delação premiada dos empreiteiros da Camargo Corrêa. A propina envolvia contratos superfaturados no Rodoanel Paulista. A obra era administrada pela Dersa. Segundo a colunista do Estadão, o clima no PSDB paulista é de tensão total. Em maio deste ano, o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-diretor. Ele é acusado de montar um esquema de desvio de recursos no programa de desapropriação para as obras do trecho sul do Rodoanel. De acordo com a denúncia, o ex-diretor incluiu ilegalmente 6 pessoas no cadastro de famílias atingidas pela obra. Ele teria colocado ex-empregadas entre as beneficiárias. Em depoimento à Polícia Federal, o diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, disse que policiais legislativos fizeram uma varredura na residência oficial da presidência da Câmara, a pedido do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. O pente fino na residência, segundo o Pedro Ricardo, aconteceu depois que a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no imóvel, em dezembro do ano passado, numa das etapas da Lava Jato. O diretor foi preso na última sexta-feira na Operação Metis, que apura suposto uso de equipamentos de contra-inteligência do Legislativo para blindar políticos de investigações. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acusa a Polícia Federal de ter usado métodos fascistas na operação que levou à prisão na sexta-feira passada de 4 policiais legislativos da casa. Renan Calheiros anunciou que a Advocacia do Senado vai entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação para defender as prerrogativas de atuação da Polícia Legislativa. Renan chamou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, de chefete de polícia e ainda classificou o juiz Valisney de Souza Oliveira, responsável pela operação de Juizeco, por decretar uma ordem contra o Senado. O presidente do Senado, contudo, disse que não sugeriu a demissão de Moraes ao presidente Michel Temer. A Petrobras pode estar dando os primeiros sinais de recuperação. Mesmo mergulhada numa dívida de 125 bilhões de reais, as ações da estatal não param de subir. Nos últimos 9 meses, os papéis foram de R$ 4,20 para R$ 18,00 nesta segunda-feira. A alta da Petrobras foi exaltada pelo presidente Michel Temer na abertura de um evento do setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Temer disse que a Petrobras era símbolo de algo que estava inteiramente desajustado no país, mas que agora tomou o rumo certo. A Petrobras passa por uma crise desde que a Lava Jato identificou uma rede de corrupção e desvios de dinheiro da estatal. Para Temer, a Petrobras está se recuperando. A Petrobras, que era o símbolo, digamos assim, de algo que estava inteiramente desajustado. E hoje passa a ser uma das empresas mais ajustadas do país.
O presidente ainda comemorou o atual valor de mercado da estatal, que, segundo ele, subiu nos últimos meses. A Petrobras, que tinha um valor de mercado de 101 bilhões, passou a ter 240 bilhões, ou seja, aumentou 137% na sua cotação no mercado. Temer explicou que a recuperação da Petrobras depende da aprovação do projeto que desobriga a estatal de fazer novos investimentos na exploração do pré-sal, abrindo para a iniciativa privada a atuação nesse setor. Ele enfatizou que a instabilidade econômica tem como base, principalmente, a queda do número de empregos no país e destacou a importância do setor petrolífero para a retomada da economia. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, participa de evento em São Paulo e se mostra confiante com a aprovação da PEC do teto dos gastos. Rodrigo Maia participou de um almoço-debate promovido pelo LIDE, grupo de líderes empresariais criado pelo prefeito eleito João Dória, do PSDB, que participou do evento. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também foi um dos convidados. O principal assunto foi a PEC 241, que limita os gastos do governo e deve ser votada em segundo turno na Câmara dos Deputados amanhã. Maia chegou a chamar de irresponsáveis e hipócritas aqueles que se opõem à proposta e disse que o ambiente está favorável à votação. Eu fico muito feliz quando eu defendo a PEC do teto, porque desde que eu virei deputado federal, Furlan, é a primeira vez que um governo encaminha uma reforma que não vem em cima do bolso do trabalhador, no bolso da sociedade, criando mais impostos. Rodrigo Maia defendeu outras duas reformas que considera essenciais, a da Previdência e a trabalhista. A reforma da Previdência, ela precisa ser muito bem debatida, a participação de cada um de vocês é decisiva, porque a sociedade precisa participar, a Câmara dos Deputados é a representação da sociedade, então não adianta a gente achar que o governo, dialogando com o Congresso, vai superar polêmicas e esse debate tão difícil. Rodrigo Maia falou também sobre a Operação Lava Jato e a prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele disse que as instituições no Brasil, como o Ministério Público e a Justiça, estão funcionando bem, mas que esses fatos não podem pautar a agenda da Câmara. Eduardo Cunha foi preso na quarta-feira da semana passada e levado para Curitiba. Maia disse que não dá para prever se uma possível delação premiada do ex-deputado vai mudar a rotina na Câmara dos Deputados. E agora à noite, o presidente Michel Temer está promovendo um jantar com parlamentares da base aliada no Palácio do Planalto. A estratégia, que já foi usada um dia antes da votação em primeiro turno da PEC do teto de gastos, visa garantir a presença dos deputados federais na sessão de amanhã. Bom, e nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Boa noite para você e fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, nesta terça, 18h. Assista agora Todo Seu.